Olá, Tabata, já estamos no ar e estamos aguardando você chegar. Enquanto isso, estou lendo aqui alguns comentários das pessoas que estavam nos esperando, né? E ainda temos 2 minutos, né? Pelo visto, seu Deixa som. então eu só aproveitar para dizer boa tarde, quase boa noite para todo mundo que está conectado e agradecer, professor, pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença desde já. Falta um minutinho aqui, porque a gente gosta de seguir tudo no horário, né? Por isso, estamos aqui dando boa tarde ao pessoal que está no chat. Eugênio Reis, vice-coordenador da OBA, esteve contigo. Você vai ver uma foto do Eugênio Reis. Me Aqui lembro. vai ter um pouquinho aqui do Esta é Sua Vida. Bem, talvez em 3 minutos. Ontem eu estava olhando as fotos da época das Olimpíadas e eu encontrei muitas fotos engraçadas, muitas fotos bonitas. Eu também. Tem algumas aí que eu preferi não colocar para não comprometer a sua imagem. Não, vocês são umas legais aí. 17 horas aqui no canal da Uba Mob Fog. Vamos dar início a mais uma live. E dessa vez, como já disse, com uma entrevistada especial, uma ex-olímpica da Uba, veterana, pois entrevistamos recentemente alguns olímpicos que participaram no ano passado, no ano retrasado, entendeu? Mas aqui é uma ex-olímpica que participou conosco, acho que em 2011. Então, é uma veterana. Boa tarde, Tabata Amaral, um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, professor Canalho. O prazer é todo meu. A primeira vez que eu participei da OBA, se eu não me engano, foi em 2007. Então, bota a veterana nisso. Uma honra estar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando. Muito bem, então vou compartilhar para quem ainda não conhece a Tabata olímpica, né? A Tabata, quando passou aqui pela OBA, vou mostrar um pouquinho então do passado da Tabata junto conosco. Então, Tabata, recordando um pouquinho, esta é a sua vida na OBA, Tabata. Deixa eu ver aqui, compartilhando. Compartilhando. Rapaz, que foto. Você está aqui no alto do Pão de Açúcar, numa sorveteria. A outra foto você já estava com o sorvete escorrendo da boca. Por isso eu não mostrei essa, tá bom? Então, a Tabata ganhou medalha já no ensino fundamental, e aí, se eu não me engano, não ganhou da OBA no ensino fundamental, mas aí, em função desse desempenho, enquanto estudava em escola pública no ensino fundamental, quando foi para o ensino médio, o Colégio Etapa contemplou com uma bolsa integral e etc. E participou, então, nos 3 anos do seu ensino médio, da UBA. E em 2009 ganhou medalha de ouro. Sim, foi uma dessas daí, a da esquerda, de ouro. Né? E no ano seguinte, participou de novo, claro, ganhou uma medalha de prata. E no ano seguinte, participou de novo e voltou a ganhar uma medalha de ouro na UBA, sempre pelo Colégio Etapa, onde estava estudando. Bem, claro, com todas essas premiações, participou de um processo de seleção e foi selecionada para representar o Brasil na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, que estávamos organizando aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 2011. A abertura foi no Planetário do Rio de Janeiro, onde ocorreu a prova de planetário, inclusive, e a Tabata está ali segurando a bandeira do Brasil. Dali, fomos visitar o Laboratório Nacional de Astrofísica em Itajubá, Minas Gerais. Está ali, a Tabata também atrás da bandeira brasileira, né? Onde todos os participantes foram conhecer as instalações que o Brasil tem de astronomia e astrofísica profissional. Interagiu extrovertidamente com todos os participantes, né? E aí você pode ver ela com 2 outros colegas de países diferentes, trocando bandeiras. Na época, Tabata, não tínhamos um prêmio chamado, como chamamos atualmente, a garota mais comunicativa do evento, entendeu?
E se tivesse naquele ano, certamente você teria ganhado esse prêmio de a garota mais Eu extrovertida fiz do bons evento. amigos. Claro, se divertia tanto que até durante a prova se divertia. Olha aí, estava fazendo a prova em grupo, um aluno de cada país, e ali estão eles calculando, calculando, e ainda assim aparentemente se divertindo. Mas não foi só fazer provas teóricas, teve que fazer foguete também. Mas não só fazer o foguete, teve que lançar o foguete também. E aí estava prontinha para lançar o seu foguete. Isso, lançou, funcionou direitinho. E olha só, mostrar que coordenador de Olimpíada trabalho, estou ao fundo, carregando uma mesa. E a Tabata olhando a mesa de medalhas, pensando, será que eu ganhei alguma? E a medalha de ouro vai para a Tabata, está ali ao fundo. O Eugênio vibrando com a medalha de ouro que a Tabata ganhou, então, na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. E no encerramento, a gente pedia sempre que um aluno, representando a equipe, dissesse algumas palavras. Eu estou certo que você não se lembra do que você disse. Não. Mas nunca me esqueci. Olha aqui, você fazendo o discurso. Você disse que quando chegamos, éramos uma equipe de cada país. Ao final, sinto que todos éramos latino-americanos. Nunca me esqueci disso, achei linda essa colocação, pois esse é o espírito da Olimpíada Latino-Americana, integrar todos, por isso as provas duas provas são em grupo. Então, tivemos visita no trem Maria Fumaça, lá de Passa Quatro, não sei se lembra, né? E visita isso, aquilo outro, e ao final realmente tem uma grande festa, todo mundo dança com todo mundo, e que era um momento tenso de Olimpíadas, e a gente procura desfazer isso o quanto antes. E, claro, participou da OLA e no mesmo ano foi alçada para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica na Polônia. Está ali a Tabata com a equipe brasileira na Polônia. E é claro que depois de todo esse sucesso, né, foi direto para os Estados Unidos. Na verdade, entrou na USP, da USP foi para Harvard, nos Estados Unidos, inicialmente para estudar astrofísica, mas aí os problemas familiares, aquela coisa toda, né, a levaram a fazer astrofísica como segunda opção e em primeira opção como cientista política. Voltou ao Brasil, felizmente, porque muitos vão e ficam por lá, né? Porque é muito fácil a gente se acostumar a viver num país assim, bem civilizado, né? Onde não tem bala voando para lá, para cá. Você nunca ouviu falar de bala perdida nos Estados Unidos, né, Tabata? Nunca ouviu, né? Pois é, sua vida daria um livro. Não só daria, como já deu, um livro. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a história da vida dessa jovem, né, leiam o livro Tabata Amaral, O Nosso Lugar. Tá bom? Mas agora vamos aproveitar aqui o nosso tempo muito curto com Tabata Amaral e fazer umas perguntas. Professor, que fotos, meu Deus. Tem muito uma mais, saudade né? enorme, uma gratidão, um carinho imenso pela OBA, por essas oportunidades todas que transformaram minha vida. Nós que agradecemos a sua passagem pela OBA, que muito bem representou o Brasil nessas duas Olimpíadas internacionais, né? E agora, então, vamos ao trabalho, né, Tabata? Qual foi o papel da escola e dos seus professores no seu sucesso nas Olimpíadas Científicas? Pois pode ter gente que acha, aquela garota é muito sortuda, ganhou medalhas, né? Inteligente demais e estaria ganhando medalhas em qualquer escola que estivesse. Qual foi a influência de você ter ido para uma escola e com certos professores no seu sucesso nas Olimpíadas? Que não foi só em astronomia, foi química, matemática, robótica, não sei o que mais. Eu sei que você tem uma caixa de sapatos cheia de medalhas da Olimpíada, né? Hoje, uma caixa de madeira. Professor, não dá para pensar na minha trajetória acadêmica ou até mesmo na minha trajetória pessoal sem falar sobre o papel que os professores, que as escolas tiveram na minha vida. A primeira grande oportunidade que eu tive foi com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. E eu só fui tão bem nessa OBMEP porque, na época, quando eu era estudante de escola estadual,
a minha professora de matemática, Simone, separou um tempo para preparar aqueles alunos que gostavam, que se interessavam pela matéria. E foi por causa dela que eu fui bem na UBMEP e que ganhei uma bolsa no Etapa. E quando eu cheguei no Etapa, que é uma escola particular muito boa de São Paulo, eu tinha uma defasagem imensa em relação aos meus colegas. Eles estavam estudando física, química, biologia, enquanto na escola pública a gente tinha uma única aula de ciência. E eu me lembro que eu me senti muito desmotivada, porque eu achava que eu não ia conseguir alcançá-los. E aí vários professores, enquanto eu achava que eu não ia alcançar meus alunos da turma, eles achavam que eu tinha potencial para participar das Olimpíadas. E aí eu lembro, por exemplo, do professor Tiago, que foi fundamental para eu participar da OBA, para eu me interessar em ir para uma Olimpíada Mundial. E eu me lembro de coisas simples, do tipo o professor Rubens, que pagava um almoço para mim quando eu chegava com fome na escola, professores que se organizavam para eu ter uma sapatilha, a roupa que eu usei naquela foto, que na verdade é da Olimpíada da China. Foram os meus professores que me deram, porque eu não tinha um casaco, eu não tinha um sapatinho bonito. O professor Tiago pegou o notebook que ele tinha e me deu para que eu pudesse estudar. Então, é claro que eu me esforcei muito, é claro que eu sou apaixonada por astronomia até hoje, por astrofísica. Mas se meus professores não tivessem entendido que, para além da bolsa de estudos, eu precisaria de muito apoio, de muito incentivo, de muita motivação, eu não estaria aqui hoje conversando com o senhor. Então, eu sou muito grata aos meus professores. E eu digo com muita sinceridade que eles me devolveram o direito de sonhar. E que eles sonharam com a minha participação, por exemplo, em uma competição internacional, antes mesmo que eu soubesse que isso era possível para mim. Muito bem. Pois é, estamos aqui num período de pandemia e estamos na época de inscrições de alunos e escolas para fazerem a OBA, que vai ser pela primeira vez, a OBA virtual. E a gente manda a cartinha, manda o e-mail, manda o WhatsApp, manda o Telegram, e o professor fala, professor, lamento, mas não vamos participar da OBA porque não tivemos tempo de preparar adequadamente os nossos alunos, então acho melhor não levá-los a participar da OBA. O que você diria a esses professores que estão com esse receio de, em função da pandemia, de fato, tiveram contatos muito precários com os alunos, tiveram que se transformar em youtubers aqui, professores youtubers, né? Muitos com dificuldades de acessar os alunos e vice-versa, e então eles têm esse receio. O que você diria a esses professores que, mesmo nessa época de pandemia, estão assim reticentes em levar a OBA até os seus alunos? Professor, esse vem sendo um ano muito duro para os nossos estudantes e também para os nossos professores. Mas é importante a gente entender algumas coisas. Primeiro, eu continuo sendo muito nerd e adoro olhar para estudos e pesquisas científicas. E tem pesquisas que mostraram que quando a escola participa das Olimpíadas, independente de preparação, independente de qualquer coisa, não só aqueles alunos que recebem a medalha mudam, mas toda a sala de aula começa a ter um interesse maior. Então, tem um estudo que mostrou, por exemplo, foi feito pelo INPE, que quando a escola participa da Olimpíada de Matemática, a nota da escola inteira aumenta e o engajamento. Então, especialmente nesse momento duro em que a gente está precisando de esperança, de motivação, é especialmente agora que os alunos têm que participar da OBA, para eles poderem vislumbrar um mundo diferente, poderem ter uma interação diferente com os estudos. Opa, deixa eu desligar aqui. E aí, uma coisa que é importante dizer também, e professor, eu sei que isso é a sua missão de vida. E aí, deixa eu desligar. A OBA, assim como a UBMEP, são as duas competições que eu conheço que têm no seu DNA a inclusão. Elas não são feitas para premiar os alunos das melhores escolas particulares do Brasil. Muito pelo contrário. Elas são desenhadas para serem acessíveis, para encantar estudantes do Brasil inteiro, para chegar na escola pública. Não é à toa que no meu mandato eu apoio a OBA e a UBMEP, e só essas duas. Porque eu entendo que meu mandato é voltado para a escola pública, e essas duas mudam a realidade da escola pública. Então, mesmo que vocês não tenham conseguido preparar, por mais que esteja duro, inscrevam seus alunos, minha gente. Professor, é até dia 9, não é? De novembro a inscrição? Me corrija. As inscrições vão até o dia 5 de novembro. Pronto, são 5 de 13. novembro. 5 de novembro. Tem tempo Vocês vão ver que na hora que o aluno de vocês participar, seja da Mostra Brasileira de Foguete, seja da OBA, eles vão ficar com o olho brilhando. Então, por favor, inscrevam os alunos.
Pois é, Tabata. Temos essa situação desse professor que fica com receio do aluno não se sair bem em função da pandemia, etc. Mas a gente recebe muitos alunos aqui mandando mensagem, e-mails. Olha, eu quero participar da Olimpíada, mas a minha escola decidiu que não vai participar de Olimpíadas nenhuma. O que você diria para essas escolas que têm essa postura, infelizmente? É a mesma mensagem, professor. Os nossos alunos, via de regra, eles enfrentam uma realidade muito dura. Nossos jovens estão muito sem esperança. E a gente vê que hoje, por exemplo, com a pandemia, de cada 3 jovens que estão no ensino médio, um já considera abandonar a escola. Por quê? Porque esse jovem sabe que vai ser muito difícil entrar numa faculdade pública, vai ser muito difícil conseguir um emprego. Então, a gente está precisando resgatar o sonho desses jovens. A gente está precisando encantar eles com a educação. E eu, que já dei aula de astronomia em escolas públicas, em projetos sociais, sei o quanto que as Olimpíadas contribuem para a gente encantar esses jovens, especialmente a de astronomia. Já dei aula de matemática e astronomia e também de química. Quando você começa a falar com eles sobre o universo, quando eles fazem uma prova em que eles têm que calcular a trajetória de um foguete, que eles têm que, sabe, vislumbrar a rota de um satélite, esses alunos, eles começam a perceber a educação de uma forma diferente. E eu realmente acredito que é papel da escola ampliar os horizontes e fazer com que nossos jovens voltem a sonhar. Então, de novo, eu entendo que é difícil para escolas, eu entendo que é difícil para os professores, mas a gente não tem o direito de fazer isso, não. A gente tem que dar a eles cada vez mais oportunidades. E aí, professor, esses jovens que não estão... E aí é uma pergunta minha, que eles não estão conseguindo participar via escolas, eles conseguem se engajar de alguma outra forma? Atualmente não, pois a gente sempre planejou a Olimpíada para ser aplicada em escolas, obviamente, até em planetários também podem ser aplicadas, né? Temos grupos de escoteiros que aplicam provas também, em centros de ciências, Isso é museus, legal, né? então, para eles Também podem, pesquisarem aberto. outras instituições que estão aplicando as Sim. provas. E pode até fazer na escola vizinha. Ah, se a sua escola não quer fazer, pode, e a vizinha faz, vai lá que a gente dá o nome do professor para conversar com ele. Beleza. Mas eu também fico com pena desses alunos e mais pena ainda desses professores que têm essa mentalidade de que a Olimpíadas é uma mera competição, que não vai contribuir em nada. E a gente tem milhões de exemplos aqui, você é um deles, de quem participando, seus horizontes se transformam, né? Medalhas podem surgir, certificados, você vai enriquecer o seu currículo, conhecer pessoas, viajar às vezes, né? Para Muito bem. viagens muito divertidas, por sinal. Com certeza. A gente tem aqui relatos de alunos que vêm participar dos nossos eventos, que o professor nunca tinha pegado nem escada rolante. Meu primeiro voo de avião foi por causa da Olimpíada de Matemática. E eu conheci o Rio de Exatamente. Janeiro, conheci Minas, por causa da Olimpíada de Astronomia. Perfeito. Mas, Tabata, a gente sabe que por razões históricas e culturais, algumas profissões foram sendo separadas para as mulheres e outras para os homens. No passado antigo, em que se vivia praticamente no campo, era bem justificado os homens saírem para o campo para lavrar a terra, cuidar dos animais, e as mulheres cuidavam da casa, da alimentação, da higiene, dos filhos. Então, era uma divisão natural de tarefas, né? Atualmente, não se vê muito sentido nessas divisões de tarefas. No entanto, por essas razões históricas e culturais de longa data, parece que as coisas ficam assim tão inseridas na cultura e botando na cabecinha das meninas que acham que algumas profissões realmente são para os meninos e elas vão para outras, onde a maioria das meninas vão e de repente as meninas todas estão indo, eu sou menina e eu vou também, para lá só está indo menino, então não vou para lá não, entendeu? O que você diria a essas meninas que, de repente, podem até achar legal fazer um foguete, estudar astronomia, mas eu acho que não é legal para uma menina ir para essa profissão. O que você diria, nesses tempos atuais, a essa pseudo-divisão que existe aí entre profissões para uns e para outros? O professor sabe disso. Nesse ano, nós tivemos conquistas muito especiais quando a gente olha para os prêmios Nobel.
porque tanto na área de física quanto na área de química, mulheres foram premiadas. E com pesquisas muito, muito legais, de buraco negro, da tesoura CRISPR na área de biologia, genética. Então, essas mulheres estão aí para mostrar que ciência é sim coisa de menina, que química, física, astronomia, robótica é sim para a gente. É claro que a gente, enfim, infelizmente ainda ouve muito piadinha, muitas vezes é desestimulada. E aí eu me lembro, um episódio bobo, mas que me marcou muito. Eu estava numa aula de preparação para uma Olimpíada e eu era a única menina na sala. E aí um rapaz, provavelmente enciumado com o meu desempenho, virou, levantou e falou para todo mundo que eu era um menino disfarçado de menina. Que essa era a única razão pela qual eu era boa naquela aula. Assim, uma bobagem, né? Hoje eu viro e dou risada. Mas naquela época eu queria cavar um buraco no chão e me enfiar. Então eu acho que é importante, falando dos professores, que a gente fique atento a esse tipo de piada, porque naquele momento o professor tirou o menino da sala e falou assim: Tabata, essa aula é para você, o que ele está falando é uma idiotice. Então, como o professor teve um pulso firme, eu continuei indo para a aula. E para a gente dizer para as meninas, incentivar e convidar elas. Porque, olha, se as mulheres estão ganhando prêmios Nobel, se as mulheres contribuíram para as principais pesquisas na área de astronomia, a gente tem sim toda a capacidade e a gente tem que ocupar esse lugar para mostrar que ciência também é coisa de menina, também é coisa de mulher. Sim, concordo perfeitamente com você, mas os nossos dados estatísticos ainda mostram que temos muito que avançar, né? Pois no ensino fundamental, é curioso, os meninos e meninas são 50% participantes, as medalhas igualmente distribuídas em todo o ensino fundamental. Mas quando chega no ensino médio, as meninas já participam com 5% a menos que os meninos e as medalhas dos meninos, então, já é mais que o dobro das meninas, ou seja, parece que elas realmente já, não sei, mudaram de ideia e aquilo pode ser, Tem parece que um não é para estudo, elas, etc. professor, que mostra que foi feito nos Estados Unidos, que quando você pede para a pessoa dizer, por exemplo, se é homem ou mulher na prova, se você faz ela se lembrar que é mulher, ela tem um rendimento menor em uma área de exatas. Por quê? São as besteiras que a gente vai ouvindo e que a gente vai assimilando. E aí a gente tem esse resultado. Exatamente. Aí vem a pergunta, então, com sua experiência toda, né? Na sua opinião, o que os organizadores de Olimpíadas poderiam fazer para mudar esse quadro onde, principalmente no ensino médio, tem um menor número de participantes femininas, meninas? Tem várias coisas. Acho que uma delas é a gente contar as histórias das mulheres que estão na ciência. Inclusive, eu já apresentei um projeto lá na Câmara para que nós tenhamos uma semana na escola em que a gente vai falar das mulheres heroínas, na engenharia, na ciência, na medicina, sabe, nas diferentes áreas. Porque nós temos mulheres incríveis, mas muitas vezes suas histórias não são contadas. Então, eu acho que a gente levar esses exemplos é fundamental para que nossas meninas possam ver que elas podem estar naquele lugar. E aí também tem várias iniciativas bonitas de acampamentos de ciências para meninas, de aulas diferenciadas. O que a gente tem que dizer para elas novinhas, porque é o que o senhor falou. Chega uma idade, elas vão acreditando nessas besteiras. Mas quando são pequenas, o desempenho é o mesmo. Então, a gente chegar nelas no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, é muito importante isso. Às vezes, no ensino médio já é um pouco tarde para a gente dizer, olha, venha participar, isso aqui é muito legal, isso aqui é para menina, e levar vários exemplos para elas. Sim, a Olimpíada é um evento assim relativamente curto na vida do aluno, digamos assim. Mas o professor, a escola, ele está todo dia com os alunos. Eu acho que eles teriam uma responsabilidade maior nessa mudança de mentalidade. Qual é o que os professores e escolas poderiam fazer então para mudar essa mentalidade? Eu acredito que a gente deveria falar sobre isso na formação dos professores. Por quê? Aí, olhando para outros estudos, né, alguns que foram feitos aqui no Brasil, os professores e as professoras acabam repetindo esses vieses sem perceber. Então, você vê que, por exemplo, na hora que o menino vai bem em matemática, o professor vai falar, ó, professora, nossa, que bom, você é bom em matemática, se esforça. E já a menina, a professora vai falar assim, ai, que legal, você é quietinha. E isso, sabe, estudou isso, que foi comprovado. Então, eu acho que os professores têm que se policiar muito para não repetir esses vieses, sabe? Para incentivar as meninas a também gostarem de matemática, a também levantar a mão, trazer a sua resposta.
E eu acho que a gente ter um momento na escola para falar sobre isso é super importante. E aí passa pela formação dos professores, pela formação dos gestores, para que a gente não esteja ali na sala de aula reproduzindo esses preconceitos. Perfeito, concordo perfeitamente. Agora, uma pergunta. Dentro aqui da OBA e em conversas com outros coordenadores de Olimpíadas, tem surgido uma ideia, que eu não tenho certeza se é uma boa ideia ou se é uma má ideia, não tenho uma opinião bem formada, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha adequado ter Olimpíadas científicas só para meninas? É uma questão difícil. Também Também não acho. tenho uma opinião formada. Eu consigo pensar em coisas boas e coisas ruins. Acho que uma coisa boa é que na hora que a gente faz uma competição só para meninas, a gente vai conseguir atrair muitas meninas. Então, tem uma Olimpíada que é muito famosa, que é a Olimpíada Chinesa de Matemática para Mulheres, que é gigantesca, porque a China tem uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Mas pode ser interessante, porque você fala assim, e nisso, a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, eu acredito que foi muito importante que, por muitos anos, só alunos de escolas públicas pudessem participar. Porque a gente achava que era pra gente, que a gente ia conseguir, sabe? Ah, não estou competindo aqui com as escolas de elite de São Paulo. Então, acho que nesse sentido, para você quebrar a barreira, para você atrair, para você incentivar, levar a discussão pode ser importante. Mas eu acho que tem que ser uma política de médio prazo, para que lá no longo prazo as meninas estejam seguras para competir em pé de igualdade com os meninos. Então, acho que pode ser legal ter uma competição para incentivar a ciência, a astronomia entre as meninas, mas eu não faria separado, meninos e meninas. Eu faria uma Olimpíada para todo mundo e talvez uma só para meninas, uma só para a escola pública, para a gente incentivar esses públicos, para que lá no longo prazo todo mundo possa participar em pé de igualdade. Mas eu acho que isso não resolve. O que resolve mesmo é a gente quebrar Sim. esses preconceitos dentro da escola. Eu também acho que é meio. Pode estar fortalecendo essa ideia de que as meninas, sei lá, não são capazes para as ciências exatas, por exemplo. Eu tenho um certo receio. Concordo com as suas preocupações também. Mas e o que você acharia de premiarmos em separado as meninas, por exemplo, na UBA? Foi uma ideia que já nos ocorreu aqui. Poxa vida, as meninas ganham menos. Vamos fazer uma premiação só para meninas? O que você acha dessa ideia? Eu tenho uma reflexão parecida, professor. Eu acho que pode funcionar como política, e política não de política, mas como um instrumento no curto e no médio prazo. Mas eu acho que é importante, porque, por exemplo, se a gente fizer isso e possibilitar que as meninas tenham mais exemplos de meninas premiadas em suas escolas, eu acho que no curto prazo pode ter um efeito bacana. Porque ela vai falar assim: olha, a Maria da minha escola foi premiada, a minha prima Luísa foi premiada. Então, ela começa a ter referências de meninas. Mas, de Sim. novo, a gente tem que atacar em todos os lugares onde essa desigualdade acontece para que elas possam competir em pé de igualdade. Então, eu faria uma coisa com prazo, sabe? Vamos fazer agora para a gente criar vários exemplos, muita representatividade, mas tomando cuidado para a gente não dizer que as meninas têm menos capacidade do que os meninos, porque elas não têm. Perfeito. Nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer mais uma ou duas perguntas para você. É, nós, organizadores de Olimpíadas, estamos sendo consultados aí por um ministério, é, talvez para... Bem, como você sabe, participam alunos de escola pública e particular, na UBA, etc. e tal. Entre esses alunos de escolas particulares, muitos alunos, obviamente, são provenientes de famílias que são contempladas com os apoios do governo de Bolsa Família. Então, o que sugere um ministério, uma ideia que está sendo discutida. Esse aluno de família, proveniente dessa família que precisa de um apoio do governo, estuda em escola pública, família com limitações financeiras óbvias, né? Mas, no entanto, ele ainda participa de uma Olimpíada, talvez, provavelmente de uma escola pública, talvez de periferia, do interior do Brasil afora. O que você acha se dessemos uma premiação só para alunos que fossem filhos de famílias contempladas com Bolsa Família? Eu acho que aí pode ser muito interessante, porque de fato, quando a gente vem de uma escola pública ou vem de uma família muito vulnerável, a competição na vida é muito desigual, né?
E aí eu falo agora com mais propriedade, porque quando eu participei da UBMEP, ela era só para aluno de escola pública. E isso foi muito importante para mim. E eu me lembro que nos 2 primeiros, eu fui medalhista 2 vezes na UBMEP até ganhar bolsa na escola particular. E eu ganhava uma bolsa do CNPq de R$ 100 por mês. E aquilo foi tão importante para mim. Para o senhor ter uma ideia, a gente mora em uma ocupação até hoje e a gente só conseguiu concluir o segundo andar e cada um passou a ter o seu quarto por causa essa bolsa que eu ganhava do CNPq. Então, a gente pensar em formas das Olimpíadas representarem uma possibilidade de você quebrar o ciclo da pobreza, de você escapar dessa realidade dura, eu acho que é muito bacana. Então, eu gosto dessa ideia. Eu, de novo, não sei como que seria fazer a divisão entre homens e mulheres, porque eu acho que tem outros fatores aí que jogam nessa história. Mas quando a gente fala da questão social, eu acho que é sim importante reconhecer quem está saindo de uma escola com baixa qualidade, quem está vindo de uma palafita, está vindo de uma favela, recebe um Bolsa Família, porque essa pessoa tem que ter muita garra para conseguir ser premiada. Sim, eu gosto da ideia também, porque o objetivo das Olimpíadas é descobrir talentos, incentivar, né, o estudo. E se você está com jovens em condições iniciais muito distintas, é óbvio que quem está com um V0, digamos, né, alto, ele vai chegar na frente tranquilamente, né? E o objetivo da Olimpíada é estimular a todos, obviamente, e principalmente os que estão em situações, digamos, de desvantagem, né? Para que descubram, né, o seu amor às ciências, aos estudos, que isso dá retorno, que isso faz você mudar de E são classe pessoas que vão social, de ter tido recursos, acesso a menos etc. conteúdo, que vão ter tido menos tempo para estudar. E aquilo pode representar como foi para mim, uma mudança completa na vida da família. Sim, eu acho a ideia interessante também. Isso surgiu de uma discussão aqui de coordenadores de Olimpíadas com representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Cidadania. Né? Última pergunta, prometo aqui. O que a levou a ingressar na política e que conselho você daria aos jovens sobre a importância de participarmos ativamente da política nacional? Última pergunta. Bem resumidamente, as Olimpíadas me trouxeram um senso de responsabilidade muito grande. Elas me salvaram, elas me resgataram. E eu só fiz faculdade e eu só estou onde estou por causa das Olimpíadas. Então, como eu tive essa oportunidade, essas muitas oportunidades que outras pessoas não tiveram, na minha comunidade, na minha família, sabe, na minha rua, as Olimpíadas fizeram com que eu me sentisse responsável pela escola pública desde muito nova. Tanto que o primeiro projeto que eu fundei com outras pessoas, que é o projeto Voa, nós fundamos quando eu tinha 15 anos. E até hoje, há mais de 10 anos, esse projeto prepara estudantes de escolas públicas para Olimpíadas Científicas, para poder retribuir essa oportunidade que eu tive. E nós já tivemos muitos medalhistas na OBA de alunos que participaram do projeto. E essa responsabilidade fez de mim uma ativista pela educação. E ao longo de 10 anos de ativismo, eu fui percebendo que muitas das mudanças que eu busco na educação, elas têm que acontecer primeiro na política. A educação tem que ser uma prioridade da política. E se a política não mudar, a nossa educação também não vai mudar. Então, foi isso que me levou para a política. Alguém que inicialmente não gostava de política, não queria saber disso, não se via nesse lugar. E aí, acho que o convite que eu posso fazer para quem está nos acompanhando é de fazer essa reflexão. Seja qual for, independente do sonho coletivo que vocês têm. Eu tenho um sonho pela educação, um sonho para acabar com a desigualdade, um sonho para proteger o meio ambiente. Esses sonhos todos que a gente tem para o nosso Brasil, de que ele seja desenvolvido, seja ético, eles passam pela transformação da política. A gente goste ou não disso. Então, acho que é um convite para que as pessoas entendam que somos professores, alunos, pais, mães, dentistas e por aí vai, mas somos também cidadãos e cidadãs. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, como no exercício dessa cidadania. Então, acho que é isso, professor. É isso daí. É importante atuarmos efetivamente na política, apesar dos muitos maus exemplos que a gente recebe o tempo todo, né, de veteranos atuantes aí na Olimpíada, que tende a nos afastar desse meio. Não tem jeito, né? Os recursos do orçamento nacional
são discutidos por essas pessoas que estão lá para nos representar e o temos que Brasil escolher depende dessas direitinho, pessoas, né? Está na mão dessas pessoas. Exatamente. Por isso, bem, agora está em umas mãos um pouquinho melhor. Você está muito atuante na parte da educação, etc. e tal, né? Temos acompanhado as suas brigas, né? Lutas lá na Câmara dos Deputados, punições, inclusive, né, Tabata? Suspensa, nunca foi suspensa na escola, né? Mas foi suspensa aí no partido, porque divergiu, né? Quer impor aí o seu ponto de vista. Perfeito. A gente sabe que a sua agenda é bastante apertada, muitos compromissos, especialmente de sábado, né? Você é muito solicitada, senão a gente teria muito mais perguntas para fazer. Agradecemos imensamente a sua gentileza de compartilhar um pouco do seu tempo conosco, dar as suas ideias, né? A todos que queiram saber um pouco mais sobre a vida e obra dessa jovem, leia o livro que ela escreveu. E certamente vai escrever muitos outros capítulos, livros, capítulos, à medida que for desenvolvendo a sua história, né? Nas várias frentes de atuação. Tá? Agradecemos a todos que estão aqui nos acompanhando, temos 63 pessoas nos acompanhando agora, mas em poucos dias isso aqui está em 500, 1.000 pessoas, né, que vão assistindo, compartilhando com seus alunos, principalmente. Mas não deixo de notar que um João Vinícius aqui escreveu: amo a Tabata. Não só o João, Obrigada pelo carinho. De nós também. Né, e, professor, se eu puder fazer um convite, daqui por 25 gentileza. minutos, eu vou fazer uma conversa super especial do nosso Gabinete Itinerante em Casa, versão agora durante a pandemia, com 4 alunas que foram premiadas em competições internacionais de astronomia. Então, quem quiser checar, vai ser super bacana. Daqui 25 minutos, na página do YouTube, vocês vão lá no meu Instagram, tem todas as informações. A gente vai conversar com 4 alunas que foram recentemente premiadas na IOA, na OLA, em tantas outras. E eu acho que até conheço algumas delas, e eu vou estar lá, sem sim. dúvida. Professor, muito obrigada pelo seu trabalho e por não desistir. Eu lhe admiro muito. Em alguns momentos as pedras parecem ser montanhas, né? E às vezes tende a fraquejar, mas o que a gente tem feito, vemos refletido no sucesso nos jovens, e isso nos mantém motivados. Não só a minha, é claro, mas toda a equipe que organiza a Olimpíada, a Mostra Brasileira de Foguete, né? Foguete. Temos diferentes versões de foguete, além daquele que você lançou lá em Passa Quatro, né, em 2011. Progredimos, tá? Mas daqui a pouco a gente vai botar um foguete até na Lua. Mas ok, vamos ficar por aqui, que você tem muito o que fazer. Um grande abraço, tchau, professor. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau a todos vocês. Tchau. Pois é, pessoal. Então, mais uma live concluída aqui no canal da UBA, Mobfog, com Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo. Sim, 264.500 votos. Bem, como eu sou amigo do Marcos Ponte, eu posso falar mal dele, tá? Quando o Marcos Ponte foi candidato, ele ganhou 40 mil votos, né? E a Tabata 264 mil votos, né? Um pouquinho diferente, né? Sim, mas uma atuação brilhante aí junto a toda o pessoal da área educacional, certo? E continua atuante na Comissão de Educação, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Contemplou a OBA com uma emenda parlamentar de R$500 mil, já divulgamos aqui no Telegram da OBA, entendeu? E convidou, então, 4 estudantes, né, que participaram da UBA recentemente, e vai conversar com essas estudantes. E eu vou lá acompanhar essa conversa de meninas. E sugiro que vocês também acompanhem, pois vai ser muito interessante. Tá bom? Agradecemos profundamente a todos que estão aqui nos acompanhando. Professora Salete, até a próxima. Beatriz Castro, oi, professor Canalho, olá, né? Sueli, obrigado, professor. Yasmin, coraçõezinhos vermelhos, opa, obrigado. Eiriane Fonseca, professor, admiro o seu trabalho. Obrigado. Várias palminhas aqui. Evelyn
Você é o melhor professor. Obrigado. Assim o meu ego vai estourar. Tiago Reis, Canali, Lucas Correia, muito obrigado, Canali. Nós que agradecemos a presença de vocês, né? E a Beatriz, participarei da OBA esse ano. Obrigado pela oportunidade. Sim, inscrições abertas, até 5 de novembro, na página inicial da OBA, OBA.org.br. Tem lá. Aliás, inclusive, estamos divulgando o Desafio Nacional da OBA. Estamos aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Houve a abertura hoje no Ministério da Ciência e Tecnologia com Marcos Pontes, né? E participei lá fazendo o lançamento do Desafio Nacional da OBA, construir um foguete virtual até o dia 22, agora, às 23 horas e 59 minutos. Né? O seu professor tem que enviar o resultado do seu foguete. Sim. Porém, amanhã, domingo, dia 18 de outubro, das 9 às 9h50, no canal do YouTube do Ministério da Ciência e Tecnologias, que é youtube.com/mctic, um C no final. Eu vou fazer, então, uma apresentação em detalhes do Desafio Nacional da OBA, que é construir um foguete virtual, é claro, você vai projetá-lo, né, no software OpenRocket. Vou detalhar como você pode fazer isso, e em 50 minutos, lá no canal do Ministério da Ciência e Tecnologia, youtube.com/mctic, tá bom? Então, nos acompanhem amanhã, 9 da manhã, sim, falando sobre o Desafio Nacional da OBA. Fora isso, que termina no dia 22 agora, inscrições abertas para a OBA virtual e Mostra Brasileira de Foguete, real e virtual, até o dia 5, para a OBA, até o dia 5 de novembro, para a Mostra Brasileira de Foguete. Não precisa inscrever nada, é só fazer o seu foguete, ou real ou virtual. E aí manda para o professor, né, as informações que a gente solicitou, e ele vai digitar já o seu nome com o alcance do seu foguete, se lançou ele de forma real, ou o apogeu do seu foguete, se você o projetou no software OpenRocket. Bem, tem tutorial sobre isso também, é claro, está tudo na página inicial da OBA, e amanhã, às 9 da manhã, o lançamento com todos os detalhes sobre o Desafio Nacional da OBA. É isso aí, pessoal. E agora, 5 horas, assistir lá no canal da Tabata, a conversa dela com outras 4, se não me engano, né? Alunas participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Obrigado aí, Marcela, Gisele, Pamela e Thales, que estiveram nos acompanhando aqui no chat, respondendo algumas perguntas. E lembrando a todos para deixar o seu like e tal. Tudo bem, um chato deu um dislike aqui, mas tudo bem. É o seu direito. Mas 75 disseram que estava tudo positivo. Oba, legal, né? É isso aí. O importante é fazer o nosso trabalho bem feito, certo? Mas nem sempre agradamos a todos. Obrigado mais uma vez a presença de todos vocês. Um grande abraço aqui do professor João Canali e da equipe toda da OBA e Mobfog. Tchau, tchau, pessoal.